E aí, galerinha, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. O capítulo de hoje é sobre pirâmides e cilindros, né? São sólidos geométricos. A diferença é que o cilindro é considerado, né, um sólido geométrico não poliedro e a pirâmide é um tipo específico de poliedros, né? Os poliedros existem, os poliedros regulares, os poliedros de Platão, mas também tem os poliedros que também recebem um nome específico, que são os prismas, que é outro tipo especial de poliedro, e tem os poliedros que são chamados de pirâmides. Então, o que é uma pirâmide? O pirâmide ela tem uma única base, enquanto que o prisma tem duas bases. A pirâmide tem uma base, né? E todas as outras arestas traçadas dos vértices da base, elas se encontram em um único ponto, né, lá em cima, que é chamado de vértice da pirâmide. Então, considere o polígono contido em cima de um plano alfa, que é o que a gente fala a base da pirâmide, aí pode ser um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono, um hexágono, né? Os polígonos já estudados, né? Então, considerem o polígono contido no plano alfa e um ponto V fora desse plano. Então, a pirâmide é uma figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta que possuem uma extremidade em V e a outra extremidade num ponto do polígono, certo? Então, se você pegar todas as retas, os segmentos e retas que saiam de cima de algum ponto aqui no polígono, até chegar no ponto V, a figura geométrica formada, né, é uma pirâmide. Então, nós temos o que numa pirâmide? O vértice da pirâmide, que é justamente esse ponto fora do plano da base, que fica lá em cima, e temos a base da pirâmide, né? E essas arestas que saem dos vértices da base até esse ponto V formam aqui as faces laterais. Observe que em toda e qualquer pirâmide, as faces laterais são triângulos, né? Enquanto que no prisma, nos prismas, né, nos poliedros que são chamados de prismas, as faces laterais são retângulos. Nas pirâmides, né, as faces laterais são triângulos. Então, temos as faces laterais, a base e o vértice da pirâmide, que é o ponto lá de cima. Quando a pirâmide é regular, né? Quando é que nós dizemos que uma pirâmide é regular? Se o polígono, né, da base, né, for um polígono regular, né? Se a base for um polígono regular, então ela pode ser um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular, um heptágono regular e assim por diante, né? Desde que a base seja um polígono regular. E que a projeção ortogonal do vértice, ou seja, o ponto do vértice aqui, coincida de ficar justamente em cima, né, por cima, né, sobre o centro do polígono da base, certo? Então, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano é justamente o centro, né, da base. Dos elementos da pirâmide, como eu falei, é justamente aqui tem-se o vértice da pirâmide, que é esse ponto de cima, mas também tem os vértices da base, né? Mas o vértice da pirâmide, quando uma questão falar, né, se dirigir ao vértice da pirâmide, ele está se referindo a esse ponto que fica aqui em cima. As outras medidas, as medidas que são importantes em uma pirâmide, tem-se a aresta da base, né, as medidas das arestas da base, as medidas das arestas laterais, que é justamente as que saem do ponto do vértice da base até o vértice da pirâmide, né? Essas são as arestas laterais. Tem-se a altura da pirâmide, que vai, no caso do vértice, né, da pirâmide, até o plano que contém a base, aqui formando 90 graus, certo? Nós sabemos que toda altura é medida de forma reta, né? Então, o reto se refere ao ângulo de 90 graus. Tem-se a altura da pirâmide. Tem-se aqui esse O, que é justamente o centro da base.
Tem-se essa outra medida aqui que é muito importante, que ela é chamada o apótema da pirâmide, certo? Ou então que é a altura da face. Se você for observar só a face da pirâmide, a face é um triângulo. Todo triângulo nós sabemos que tem a base, a medida dos lados e tem a altura, certo? E essa altura da face da pirâmide é o que nós chamamos de apótema da pirâmide, certo? São as mesmas coisas as duas. Então temos o apótema da base, né? Cada polígono regular tem o seu jeito, sua equação, né? Seu procedimento para encontrar o apótema, né? Cada polígono tem seu jeito de calcular o apótema. Então, tem o apótema da base, que aí vai depender se é um quadrado, se é um pentágono, se é um hexágono, etc, né? Então, tem-se o apótema da base, tem-se o apótema da pirâmide, que é essa daqui, tem-se a altura da pirâmide, as arestas laterais, as arestas da base, o centro e o vértice, enfim, esses são os elementos principais de uma pirâmide. E tem-se que o apótema da pirâmide ao quadrado, né, é igual a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado, né? Guardem essa relação para cálculos futuros. Essa é a relação entre o apótema da pirâmide, a altura da pirâmide e o apótema da base. Área e volume. A área e volume. Quanto à área lateral, nós teríamos no caso a área aqui, ó, as faces laterais dependem da base. Por exemplo, se for um triângulo tem 3 lados. Então, a pirâmide vai ter 3 faces laterais. Se for um quadrado, o quadrado tem 4 lados. Então, a pirâmide terá 4 faces laterais. Se a base for um pentágono, então tem 5 lados. Então, terá 5 faces laterais. Então, a quantidade de faces laterais depende da quantidade de arestas do polígono da base. Por isso que tem N aqui, ó. N é o número de arestas do polígono da base. Para dizer a quantidade de triângulos que vai ter aqui nas faces laterais. Aí, a área lateral é só você calcular a área de um triângulo desse, calcular a área de um triângulo desse e multiplica por N, que é a quantidade de triângulos que tem aí na área lateral. Então, a área de um triângulo nós fazemos como? Base vezes a altura dividido por 2. No caso do triângulo aqui da lateral, nós temos que a base dele, perceba que é a aresta da base. A altura desse triângulo é justamente o apótema, então vai ficar a aresta da base vezes o apótema dividido por 2. Está aqui, ó. A aresta da base, o apótema que dá a pirâmide, ou seja, base vezes a altura, né, dividido por 2, e n, que é justamente a quantidade de triângulos que tem aí lá nas laterais da pirâmide, certo? Então, essa é a fórmula para a área lateral. A área total seria quem? A área lateral total, mais a área da base. Então, tá aqui, ó, a área da base mais a área lateral. E o volume da pirâmide, ele é 1/3 do volume de um prisma. Nós vimos que um prisma, ele é só fazer a área da base, calcula-se a área da base vezes a altura. Por exemplo, tem aqui um prisma de base triangular, um prisma triangular. Então, observe que se você repartir ele aqui, ó, considerando esses pontos, certo? Ó, que está aqui. Então, ele vai resultar em 3 pirâmides, ó. 3 pirâmides. Por isso que uma pirâmide ela é calculada como sendo 1/3 do volume de um prisma, porque um prisma ele resulta em 3 pirâmides, certo? Então, como o volume de um prisma é a área da base vezes a altura do prisma, o volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, certo? 1/3 área da base vezes a altura da pirâmide.
Um dos principais poliedros estudados dentre os poliedros de Platão, né, chamados poliedros de Platão, é o tetraedro regular. Se você observar, o tetraedro regular nada mais é do que uma pirâmide, cuja base dessa pirâmide é um triângulo equilátero. Ó. A base é um triângulo, temos três arestas aqui nessa base, então temos três faces laterais e um vértice aqui em cima. Então, o tetraedro regular nada mais é do que, também pode ser chamado assim, né, de pirâmide triangular. Na figura tem-se que o O é o baricentro do triângulo equilátero, né, ou seja, o centro do triângulo, né? Tem-se que a H aqui é a altura, né? E tem-se aqui uma relação, uma fórmula específica para encontrar a altura desse tetraedro regular, uma fórmula específica para a área total e uma fórmula específica para o seu volume. Mas todas elas deduzem da fórmula geral que a gente acabou de ver, que é essa daqui. E a fórmula geral que relaciona o apótema da pirâmide com a altura da pirâmide e o apótema da base. Todas as outras fórmulas que são vistas para figuras específicas, né, figuras geométricas específicas, partem dessas fórmulas aí. Certo? Então, as fórmulas para o tetraedro regular partem dessas outras equações. Então, por exemplo, ó, temos aqui a altura, temos a aresta, né, da base, que é a mesma medida daqui, nós vimos, né, que o tetraedro regular, todas as suas arestas têm a mesma medida. Então, se aqui mediar, aqui também mediar, ó. E tem-se aqui a medida do apótema da base, certo? Substituindo lá naquela fórmula lá atrás, que relaciona a apótema da pirâmide com a apótema da base e a altura, encontramos aqui que a altura do tetraedro regular é só fazer A vezes a raiz de 6 dividido por 3. A área total. A área total são 4 triângulos, ó, os 3 da lateral, os 3 da área lateral e o da base. Já que os 4 são iguais, então só precisa fazer a área de um triângulo desse e multiplicar por 4. Então, tá aqui, ó. 4 vezes a área de um desses triângulos. Ó. A área total do tetraedro regular é igual a 4 vezes a área de uma face. Então, tá aqui a área de uma face, multiplicando por 4. Então, temos que a área total, que é a base mais as laterais, é A ao quadrado vezes a raiz de 3. Lembrando que A é a medida da aresta. Usando a fórmula do volume, ó, partindo da fórmula geral, que é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo, está aqui, ó, a área desse triângulo. Está aqui a altura da pirâmide que a gente encontrou aqui atrás, é essa. Fazendo isso aqui vezes isso, simplificando, encontramos que o volume do tetraedro regular pode ser encontrado através dessa fórmula, né? Então, dentre os poliedros já estudados, né, os 5 de Platão, que são os poliedros regulares, eu vou citar apenas o tetraedro regular aqui, porque ele é o único que se assemelha a uma pirâmide, né, que as fórmulas para a pirâmide podem ser utilizadas para o tetraedro regular. É o único dentre aqueles que também é uma pirâmide. Nós dizemos que é uma pirâmide triangular. Temos outra situação que muitas vezes cai no Enem, essa parte aqui, que é o tronco de uma pirâmide, né? Um trecho de uma pirâmide. Cai muito no Enem, às vezes, né? Quando não cai o tronco de uma pirâmide, cai o tronco de um cone, né? Como trabalhar as situações quando nós temos um tronco de pirâmide. Então, um tronco da pirâmide é um sólido formado por um corte feito por um plano paralelo à base da pirâmide, como mostra a figura. Então, imagine que nós temos a pirâmide completa, foi feito um corte aqui em um determinado ponto da altura dessa pirâmide e obtém-se essa parte aqui, que nós dizemos que é o tronco da pirâmide. É a parte que se encontra abaixo do plano. Aqui em cima nada mais é do que uma pirâmide menor. Então, a parte que fica aqui embaixo é que é chamada tronco da pirâmide. Os elementos do tronco da pirâmide, nós temos a altura,
nós temos duas bases agora, que seria a base menor e a base maior. Temos as faces laterais, que se você observar, as faces laterais agora são trapézios. E tem-se aqui o apótema da pirâmide, que é justamente o apótema da face, né? O apótema das faces laterais. A área do tronco da pirâmide seria a área da base menor, a área da base maior e as áreas laterais, certo? O total, certo? O total. Quando eu falar área lateral, é a área total. Então, isso vai dar a área do tronco da pirâmide. O volume é calculado através dessa fórmula aqui, gente, ó. Você vai precisar da área 1, que no caso, você vai precisar dessas duas áreas aqui. A área menor da base dessa parte, a área da base menor, a área da base maior. Aqui, ó, área 1 e área 2. Considere que é a área da base menor e da base maior. E somar com essa parte aqui. Fazer a raiz da área 1 vezes a área 2. Fazer toda essa parte aqui para encontrar a área. Aí, vezes a altura dividido por 3, como é esperado, né? 1/3. Lembrando que a área é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. No caso, quando for um tronco, não é simplesmente a área da base. Você vai precisar fazer toda essa relação aqui, que envolve todas as áreas, depois multiplicar pela altura e depois fazer dividido por 3. O cilindro já é uma figura geométrica espacial considerada não poliédrica, né? Um não poliédrico, em que ela é formada, tem duas bases, a base inferior e a base superior. Essas duas bases são iguais, né? E essas duas bases são circunferências, certo? Então, considere dois planos alfa e beta paralelos e distintos. Existe um círculo de centro O e raio R contido em alfa, aqui. E também existe um círculo traçado aqui no plano F, no plano beta, de centro O', mas de mesmo raio, certo? Mesmo raio, raio R. Então, ó, e considere os segmentos de reta que ligam todos os pontos que estão em cima dessa circunferência com todos os pontos que estão em cima dessa circunferência. Então, o cilindro é o conjunto de todos os segmentos de retas, né, que são paralelos a AB aqui, ó, e congruentes, né, ao segmento de reta AB, e que vão, né, com uma das suas extremidades está no círculo do plano alfa, e a outra extremidade está no círculo que está no plano beta. Então, a figura obtida é denominada cilindro. Os elementos do cilindro, perceba. Tem a geratriz, que é essa daqui, a altura, né? A geratriz, gente, é a medida que vai do O até o O', certo? Do centro dessa base até o centro dessa outra base, né? Tem esse que é a geratriz, certo? Perceba que é a mesma medida, ó. Aí tem esse a altura, sempre traçada ou medida de forma reta, as duas bases e a lateral. Então, as bases são os círculos de raio R, ou seja, mesmo raio, e centros O e O'. As geratrizes são os segmentos de reta paralelas ao segmento que vai de O até O'. Ou seja, aqui é o eixo do cilindro. O eixo do cilindro ele fica bem no centro, bem no meio do cilindro, certo? Bem no meio do cilindro. Então, a geratriz é essa medida aqui em cima da face lateral, que ela tanto é paralela como tem a mesma medida desse segmento que vai de O até O'. A altura, que é a distância entre os planos da base, né? A distância entre a base inferior e a base superior. E como eu falei, tem-se o eixo de O até O'. No cilindro reto, o que é que se tem? No cilindro reto, a geratriz é igual à altura, certo? Ou seja, porque não há essa inclinação, ele vai ficar bem retinho. Então, a geratriz acaba sendo igual à altura. Então, um cilindro é dito reto
se é formado pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Então, imagine que você pegou uma folha de papel ofício e conectou as duas extremidades, né? Então, observe aqui, ó. Você tem uma folha, aí conectou essa parte aqui até essa parte aqui. Então, se você observar, o que você vai conseguir formar um cilindro reto, em que a base, a superior e a inferior, ó, o centro, perceba que coincidem, um é a projeção ortogonal do outro, a geratriz é igual à altura, a geratriz é traçada a altura, tanto a altura como a geratriz, perceba que ela é traçada exatamente em cima do eixo do cilindro. Então, imagine que você cortou o cilindro aqui e esticou, abriu a face lateral dele. Aí, observe que vai formar um retângulo. Se você quiser essa área lateral, a área total seria o quê? A área lateral seria isso aqui, ó. Daqui para cá, perceba que é justamente um comprimento de circunferência, então 2πr. Daqui para cá é a altura. Então, perceba que a área lateral é só você fazer base vezes altura. Então, vai ficar, ó, a área lateral vai ficar 2πr vezes h. Se você quer a área total, você vai somar essa área lateral com as duas áreas da base. Existe apenas uma secção que eu gostaria de citar, uma secção importante com relação ao cilindro reto, que é justamente essa secção aqui que divide o cilindro ao meio, né? Então, a secção meridiana do cilindro reto, ó, perceba que é essa área destacada aqui, ó, é a região obtida na intersecção do cilindro e do plano que contém o seu eixo. Então, veja, pegou-se o plano alfa, cortando aqui o cilindro, justamente passando por seu centro, ó, por seu eixo. A região obtida a partir desse corte é essa daqui, ó. Então, essa seção aqui, obtida a partir, né, entre aspas, desse corte, é a secção que nós chamamos de secção meridiana. Tem-se ainda, né, a citar um cilindro bem específico, né, que é chamado de cilindro equilátero. É quando a altura tem alguns critérios, né? Primeiro, ele tem que ser reto, né? Tem essa questão, pode ser reto e pode ser oblíquo. Por exemplo, esse aqui é um cilindro oblíquo, certo? A geratriz tem uma certa inclinação com relação à altura. Então, cilindro oblíquo. E esse aqui é um cilindro reto, né? Tem-se o oblíquo e o cilindro reto. Então, primeiro, para ele ser equilátero, tem-se essa questão de ele ter que ser reto. E o outro critério é que a altura é igual a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base, ou seja, a H é igual a 2 vezes R. Área e volume. A área eu já falei, a área lateral é só fazer 2πr vezes H. A área da base, já que é um círculo, então nós já sabemos fazer a área de um círculo, né? A área do circunferência é só fazer πr ao quadrado. Então, tem-se a área da base, π vezes r ao quadrado. Tem-se a área lateral. A área total, já que são duas bases, então vai ser isso aqui vezes 2, 2πr ao quadrado, mais a área lateral. Colocando 2πr em evidência, ficamos com 2πr vezes r mais h. Ou simplesmente esse aqui vezes 2 mais esse aqui. O volume, gente, quando nós temos uma figura que tem duas bases, você tem a base inferior e a base superior, independente do formato dessa figura, né? Se é um poliedro ou numa figura não poliédrica. Então, se você tiver uma figura, fica a dica. Se você tiver uma figura que tem duas bases iguais, inferior e posterior, certo? Superior e posterior, a de cima e a de baixo. Tem duas bases. O volume é só fazer a área da base vezes a altura. Sempre. Se é uma poliédrica ou não poliédrica. Se tem duas, se a figura geométrica espacial tem duas bases iguais, né? As duas bases iguais, né? Tem essa configuração. Então, é só fazer a área da base vezes a altura. Então, perceba, a área da base é o círculo aqui, ó, πr ao quadrado, então tá aqui a área da base e a altura é h.
Então, o volume de um cilindro é só fazer πr² vezes h. Então, bom, gente, ficamos por aqui. Vamos separar o estudo desse capítulo dessa forma, né? Primeiro explicando os conceitos, um vídeo explicando os conceitos, a teoria. Aí, no próximo vídeo, eu gravo as atividades, resolução de exercícios e alguns problemas. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.